Para a próxima apresentação, chamamos ao palco o promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Tirar logo minha foto daqui. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu queria dividir esse palco aqui com o secretário Fernando, uma grande honra cumprimentá-lo, em nome do secretário, cumprimentar todos os membros do governo do Estado, né? Agradecer muito a MIF, cumprimentar a Adriana. Adriana, eu tenho que reverenciar a sua competência, a sua capacidade institucional de articulação. Desde o primeiro momento que eu assumi o cargo aqui de coordenador da área de meio ambiente do Ministério Público, a Adriana é uma das parceiras assim, incondicionais, uma pessoa que trabalha incessantemente na articulação e diálogo entre o setor público, o setor privado, buscando boas soluções, buscando abrir caminhos. Então, fica aqui minha gratidão a você por tudo que faz com o Ministério Público e nos concedeu essa oportunidade aqui de falar com os senhores, expor um pouco da função do Ministério Público e, de alguma maneira, abrir caminho para o diálogo. Antes de fazer propriamente uma apresentação, eu gostaria aqui de aproveitar o momento e fazer um depoimento, ouvindo o secretário Fernando aqui falar. E, assim, eu já sou um promotor antigo na área de meio ambiente, comecei a exercer minhas funções na área ambiental em 2005 e, portanto, tive a oportunidade de conviver com diversos governos, diversos secretários e diversas posturas ambientais, secretário. E meu depoimento aqui é imparcial, eu não sou secretário, não serei secretário, não sou candidato a nada, não sou promotor, não tem necessidade disso, é um depoimento apartidário e imparcial. Eu nunca convivi com um governo tão ambientalista quanto o do governador Romeu Zema e todo o seu secretariado. Isso é verdade, é de coração, é um reconhecimento que eu faço imparcial, não nas palavras somente do governador, mas de toda a postura dos secretários, dos dirigentes das agências, nos acordos, no diálogo, buscando sustentabilidade, né? E eu acho que é importante esse reconhecimento porque ele é efetivo e sincero. Estou falando porque realmente não há nenhum conteúdo político na minha fala, é só um reconhecimento, né? Então, até na fala do Fernando, e quando eu tenho a oportunidade de falar para um público como o dos senhores, eu acho que eu gostaria de começar dizendo assim, eu sinto que, às vezes, o Ministério Público, se ele não atrapalhar, ele já está ajudando, né? Porque o componente, a forma do sistema nosso hoje, jurídico, normativo ambiental, ele leva para uma situação, muitas vezes, que são capazes de impedir grandes investimentos, grandes oportunidades para o Estado, né? Eu jamais vou me esquecer do caso da Heineken aqui em Pedro Leopoldo. É um caso assim, singular, que em quase 20 anos de atuação eu nunca havia visto uma empresa voluntariamente desmobilizar uma iniciativa por conta de questões assim levadas de maneira distorcida até o CEO na Holanda, distorcida, porque ambientalmente ela poderia ser instalada ali naquela região. Então, ainda bem que, pela parceria do Ministério Público com o governo, nós conseguimos mantê-la no Estado, na cidade de Passos, né? O que levou até, de forma pioneira, uma disputa entre os municípios para querer levar esse empreendimento, né? Então, não me parece que esse seja o caminho do meio ambiente. O meio ambiente ele tem que estar ao lado desses outros interesses, porque, se competir, o meio ambiente vai perder. O ser humano ele quer, em primeiro lugar, o seu emprego, ele quer o desenvolvimento, ele busca ter condições mínimas de subsistência. Se o meio ambiente se contrapor a isso, ele, né, fatalmente será, né? Então, hoje eu exerço o CAOMA, e essa primeira slide é mais ou menos assim, eu só coloquei um pouco dentro do que o secretário falou, né? Nós temos um sistema normativo jurídico absolutamente caótico, né? O que leva a um grande esforço interpretativo, né?
E quantos aqui são advogados formados em direito? Vocês poderiam identificar? Uns 10%, poucos, né? Mas vem da área técnica, né? A legislação ambiental ela traz uma outra disfuncionalidade, que são normas com grande conteúdo técnico. Praticamente todas as leis ambientais elas trazem relevantes conteúdos técnicos, né? O que leva a um grande esforço interpretativo. Só que essa situação leva a uma disfuncionalidade que corriqueiramente a gente vê, corriqueiramente. O jurista, o advogado, o promotor, interpretando normas técnicas e o técnico interpretando normas jurídicas. Então, você tem uma disfuncionalidade do sistema que, fatalmente, você vai ter interpretações equivocadas, por vezes rigorosas, por vezes equivocadas, né? E você soma a isso, né, a dificuldade de estruturação dos órgãos ambientais de forma a transformá-los em um setor atrativo ao servidor, ao investimento, você tem uma dificuldade interpretativa. Então, você não vê o seu sistema girando, por consequência, nós estamos aqui. Empreendimento vai lá, tem investimento, tem projeção econômica, tem uma previsibilidade de contratos, uma série de obrigações, e inicia o seu processo de licenciamento, né? Eu acho que o processo de licenciamento ele se equipara a uma jornada dessas assim, vou viajar ao fim do mundo, porque você, né, não sabe como chegar ali. Você começa com uma regra, lá no meio você tem uma segunda regra, lá na frente você tem uma terceira interpretação, daí trocou o servidor, ele dá outra interpretação, e daí quando você está prestes a receber uma licença, o promotor te notifica que tem um inquérito e vai entrar com uma ação. Então, você tem, né? Agora pela manhã eu estava num debate com a secretária Marília lá em Ouro Preto, por isso que eu não tive a oportunidade de chegar antes aqui, e a gente estava conversando sobre a necessidade de EIA-RIMA para atividades agro-silvopastorias acima de 1.000 hectares, né? Estava contando como é que surgiu essa questão, né? De onde surgiu essa interpretação e essa demanda. Há muito tempo, há mais de 10 anos atrás, quando se usava a AF, se começou a usar a AF de maneira desregrada. E se começou a utilizar a AF, a Autorização Ambiental de Funcionamento, para empreendimentos de grandes impactos. Isso levou, naquela ocasião, o Ministério Público a entrar com uma ação. Olha, o sistema normativo constitucional não permite que atividades com alto potencial degradador sejam obtidas mediante uma simples autorização, porque têm um potencial muito lesivo e, portanto, devem ter um estudo de impacto ambiental. Essa foi a interpretação da Justiça e deliberado, tudo bem. Essa é uma decisão que deve ser interpretada. Não me parece razoável que você exija EIA-RIMA para atividade de silvicultura em áreas acima de 1.000 hectares, em área antropizada. Vai exigir EIA-RIMA para quê? Não vejo sentido. Alguém vê sentido nisso? Né? Então, assim, você tem que interpretar. Me lembra uma parábola de Eduardo Galeano, em um dos livros deles, que ele conta a história do banquinho. Se eu já contei para alguém, existia um quartel que tinha um banquinho e que o comandante mandou um soldado fazer guarda nesse banquinho, numa quadra. E isso foi por mais de 20 anos, 25 anos. Em determinado momento, um novo comandante chegou e falou assim, por que esse soldado fica fazendo guarda desse banquinho? E foi revirar os arquivos e buscou lá, 25 anos depois, achou um documento de 25 anos atrás em que o comandante determinava que um soldado fizesse guarda 24 horas naquele banquinho porque ele tinha acabado de ser pintado. E por 25 anos se continuou a fazer guarda naquele banquinho, né? Então, assim, muitas vezes a gente
requer essa interpretação prática, razoável, de modo a superar entraves que são invisíveis e ilusórios, são fruto da imaginação, né? Então, eu acho que nós precisamos ter esse esforço de diálogo institucional, buscando interpretações razoáveis para caminharmos no sentido de desburocratização. Leia-se, muito se discute acerca, eu vou falar aqui, secretário, à frente, do licenciamento. Leia-se, desburocratização do licenciamento ou alteração do licenciamento não necessariamente quer dizer fragilização. Eu acho que você tem que ocupar a narrativa de alteração de um instrumento de forma a melhorar a sua eficácia como instrumento de gestão ambiental. Hoje, o licenciamento ele não agrada a ninguém. Ele é demorado, sem eficácia e sem cumprir as finalidades em que o texto impõe. Então, é urgente a gente discutir esse instrumento para que a gente tenha sempre razoabilidade nesse sentido. Além disso, você tem uma disfuncionalidade no sistema, que é a Lei de Ação Civil Pública, que impõe aos legitimados a cuidar do meio ambiente. Ela traz ali no artigo 5º uma série de legitimados que a gente chama no jurídico de uma legitimação concorrente disjuntiva, ou seja, todos aqueles podem entrar com ação. Mas, na prática, o que aconteceu? O Ministério Público se tornou a instituição catalisadora dessas demandas. Então, o sistema de organizações de terceiro setor, se ele não consegue se estruturar para que a sociedade civil organizada, as associações, entrem com as ações, elas acabam demandando o Ministério Público. Então, o Ministério Público acaba sendo um agente responsável por catalisar toda essa demanda e ser a grande instituição que acaba sendo a protagonista nessas ações. E daí o cuidado que a gente tem que ter, isso eu faço aqui um registro, que é uma conduta que o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jabas, ele impõe na nossa instituição, né, que é o Ministério Público não ser refém das associações de meio ambiente, né? E eu digo sempre assim, defender a sociedade não significa defender os interesses da sociedade civil organizada, né? Porque se o membro do Ministério Público for seguir o que a sociedade civil organizada, aquela associação for demandar, nós seremos, na verdade, procuradores dessas associações. Nós deixaremos de defender a sociedade como um todo. Esse é o nosso papel, né? E, para isso, a gente, eu já entro aqui, entra nesse conceito para expor um pouco o papel do CAOMA, né? Nós funcionamos, eu sou uma espécie de ministro de meio ambiente do Jabas, nosso procurador-geral, como uma espécie de secretário de Estado de meio ambiente do Jabas, que é tentar trazer uma interpretação razoável e uma uniformização e atuação homogênea em todo o Estado de Minas Gerais. Vocês imaginem a gente com 230 promotores ambientais por todo o nosso Estado tendo interpretações diferentes. Então, isso é um amadurecimento institucional. Amadurecimento institucional. O Ministério Público precisa superar esse tempo de sua criação, o amadurecimento, reconhecer os erros do Ministério Público e avançar como instituição defensora da sociedade, buscando uma atuação homogênea e que os promotores possam seguir um princípio da unidade, né? E aqui, isso é importante eu dividir com os senhores. No Ministério Público, nós temos constitucionalmente, cada promotor, a chamada independência funcional, que é o promotor tem autonomia para atuar. Mas isso não significa que ele pode ter qualquer tipo de interpretação. Ele deve se submeter também ao princípio da unidade institucional, que é o posicionamento institucional. E é isso que a gente busca, né? Então, a relevância, conversando com a Adriana, né, reconhecendo o papel do setor, eu trouxe algumas questões aqui, mais do que uma apresentação, alguns temas para a gente, para reflexão e para posterior debate e avanço nessa agenda tão importante, né? Vejo, né, a atividade como importantíssima ao combate ao desmatamento,
Eu acho que essa relação ela deve ser cada vez mais aprofundada, reconhecida e tratada. Porque se a gente não investir nas florestas plantadas, de onde sairão as árvores? Né? De matas nativas. Né? Com a Adriana, eu aprendi a dificuldade que é ser correto no Brasil. Né? Ela chega lá e fala assim, olha, nós estamos aqui, mas o vizinho que não tem nada, entra à noite, corta tudo, vai embora, não tem fiscalização, a gente não consegue chegar. Né? Então, assim, eu penso que o estímulo à floresta plantada, ele vai ao encontro da política de combate ao desmatamento. Né? O monitoramento e prevenção, captação e devolução de águas, né? Esse dado de áreas de florestas plantadas é da própria MIF, a conservação do solo, da água, inclusão social, emprego e renda, sustentabilidade. E, assim, eu fico muito incomodado quando o Ministério Público é tido como inimigo do promotor rural, especialmente em Minas Gerais. Eu tive o prazer de, quando voltei a atuar no meio ambiente, de conviver com a secretária de Meio Ambiente, a Marília, que é uma grande amiga de longa data. Mais recentemente, eu fui privilegiado com a assunção do Thales como secretário de Estado de Agricultura, porque o Thales é meu amigo antes da Marília. Então, hoje, o Ministério Público é mais amigo, né, Thales, da Secretaria de Agricultura, porque a amizade com o Thales data lá dos anos de 2004, em que a gente rodava o Estado, aí, fazendo postos de coletas para recebimento de embalagens vazias, não é, secretário? Então, já caminhando, eu sei que o meu tempo está esgotando, o que eu acho que o Ministério Público pode contribuir nessa agenda de maneira decisiva e trazer para os senhores uma palavrinha que ela é mágica e que ela significa muito, que é segurança jurídica. Dentro da segurança jurídica está incluída a previsibilidade, a antecipação de posicionamentos, a construção de soluções. Eu acho que na segurança jurídica entra o papel do Ministério Público, de forma que vocês possam exercer os empreendimentos com a certeza de que não haverá surpresa jurídica ali na frente. Eu acho que esse é um papel que a gente pode contribuir muito na construção desse diálogo institucional, de posições institucionais, capaz de trazer essa segurança que tanto é necessário para investimento. Nenhum investidor investirá se não tiver previsibilidade jurídica. A insegurança jurídica traz grande incerteza, né, para o sistema, o que leva a uma excessiva judicialização. A judicialização é o pior remédio. E eu estou falando porque sou formado juridicamente, na faculdade a gente aprende a entrar com ação, processo. A judicialização é um caminho hoje e que os senhores podem perceber que várias áreas hoje da nossa sociedade sofrem com excesso de judicialização. Até mesmo a política. Quantas vezes a gente ouve críticas a Supremo, de judicialização do processo eleitoral, de judicialização de tomada de decisão, na saúde, judicialização da saúde, e no meio ambiente também. No meio ambiente também. Porque a judicialização do processo de licenciamento, como eu disse aqui, ele traz graves consequências para o sistema. Porque, vejam, senhores, com a judicialização, com uma ação questionando o processo de licenciamento, nós estamos dizendo assim, olha, o Copan, o Conselho, os técnicos decidiram errado. Agora, quem vai decidir é uma pessoa só, o juiz de direito, que não tem formação nenhuma ambiental. Né? Então, assim, eu estou dizendo a disfuncionalidade do sistema que acaba acarretando, maculando essa segurança jurídica que é tão valiosa para todos nós. Né? Então, fui comunicado que meu tempo está esgotado, eu tentei correr, é o último slide. Só para finalizar aqui, então, eu coloquei essa expressão aqui, porque essa segurança jurídica, o diálogo institucional, a capacidade de trabalhar de forma integrada, compartilhada,
formando interpretações razoáveis, capazes de trazer segurança jurídica, ela é a mola propulsora da capacidade competitiva do nosso Estado. Isso é capaz de gerar um ativo importantíssimo para que investidores possam olhar para o nosso Estado e dizer assim, Minas Gerais é o Estado mais sustentável do Brasil. Não porque tem interpretações desarrazoadas, rigorosas, mas porque aqui tem razoabilidade, tem segurança jurídica e capacidade de previsibilidade no seu empreendimento. Então, é nesse sentido que a gente, Ministério Público, hoje trabalha. A gente busca uma atuação homogênea, capaz de atuar de forma segura, trazendo, sobretudo, segurança jurídica. Quando estiver ilegalidades, nós temos que atuar, isso faz parte da nossa atuação, mas antes disso, a nossa atuação ela é voltada para buscar soluções, propondo, muitas vezes, soluções dialogadas, capazes de chegar àquilo que a gente tanto almeja, que é esse conceito de desenvolvimento sustentável. Porque quando a gente discute, hoje de manhã eu disse lá, desenvolvimento sustentável é um conceito bonito, fácil de ser dito, todo mundo conhece, mas de extrema dificuldade de implantação concreta nos casos diários. Como se chegar a esse desenvolvimento sustentável? Como compatibilizar a preservação dos recursos com o desenvolvimento econômico, social e segurança dos mineiros? Mas é isso, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte. Eu gostaria de dizer de novo que tem sido um prazer trabalhar na agenda ambiental com todo o Estado de Minas Gerais, porque eu vejo um Estado capaz de buscar esse desenvolvimento, cumpridor das regras, buscando sempre a melhoria dos mineiros. E é assim que o Ministério Público se enquadra nessa situação. Então, passei um pouco do tempo, peço desculpa para vocês, mas é o que eu queria deixar o recado. Aqui está meu contato, meu telefone eu também deixo aí para todos, eu estou à disposição. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Carlos Arantes pela apresentação tão enriquecedora e pedimos que retorne ao seu lugar no auditório. O Estado de Minas Gerais assumiu o compromisso de descarbonizar a economia mineira até o ano de 2050. Sabemos que a cultura de florestas plantadas em Minas é a maior cultura agrícola do Estado, com presença em mais de 800 municípios. Por esse motivo, a AMIF destaca o protagonismo da nossa agroindústria florestal no desenvolvimento da economia verde em Minas Gerais. Neste sentido, antes de darmos início ao debate do primeiro painel, a partir de agora prosseguiremos com a assinatura de um protocolo de intenções entre o Governo do Estado e a agroindústria florestal mineira, representada pela Associação Mineira da Indústria Florestal, a AMIF, a fim de registrar as intenções de ambos de empenharem esforços em atividades de incentivo ao desenvolvimento da economia verde de Minas Gerais. Assinarão o protocolo de intenções o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio de Avelar, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Almeida Pereira Fernandes, o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, o Investe Minas, João Paulo Braga Santos, e a presidente executiva da Associação Mineira da Indústria Florestal, a AMIF, Adriana Malgeri. Convidamos a todos para subir ao palco. Nós agradecemos às autoridades que procederam à assinatura do protocolo. Agradecemos também a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, senhor Fernando Passalio. Devido a outros compromissos, ele não poderá participar do debate que vai acontecer agora. Convidamos, então, ao palco para retornar o promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, senhor Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Convidamos também, como moderador, o diretor comercial do Grupo Plantar, Ricardo Moura, o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Fernandes, e o secretário adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, senhor Leonardo Rodrigues. Com a palavra, o moderador da mesa. Bom, boa tarde a todos.
dizer que é uma honra estar aqui, parabenizar aí a MIF, aí na pessoa da Adriana e do Edmar, pelo evento. Acho que, de fato, estamos reescrevendo a história da silvicultura em Minas Gerais. Antes de começarmos, aí, já gostaria de abrir para as perguntas enquanto a gente fala. Ao lado de vocês tem as meninas aí que podem estar coletando as perguntas para que a gente possa indicar aqui para os nossos amigos e palestrantes. Cumprimento aos senhores, muito obrigado, mas eu queria começar com uma historinha e uma provocação para os senhores. Muita gente aqui que já me conhece, já ouviu falar essas histórias várias vezes, então peço desculpa estar repetindo, mas eu acho que não posso perder a oportunidade de falar rapidamente sobre isso. Eu vou aqui para o mundo lúdico, para que a gente possa transformar, porque o assunto é muito denso, principalmente quando o senhor me vem mostrando de lei de 67 até 2022, 20, né? Naquele painel que deixa a gente assustado. Vou tentar ir um pouco lúdico em algum momento e a gente começa. Eu só queria lembrar para vocês de uma historinha que alguns de vocês já ouviram, que é a historinha dos 3 porquinhos. Alguém aí não conhece a historinha dos 3 porquinhos? Rapidamente, só lembrando dela, já falei isso várias vezes, mas vou repetir para ser lúdico. Lembrar que a história dos 3 porquinhos é uma história de marketing. E a gente está recebendo esse marketing a vida inteira e não para pensar. Só lembrando, porquinho, primeiro, uma casa de palha, o lobo mau sopra. Porquinho, segundo, uma casa de madeira. Lembrando que, à época, as casas, quase na sua totalidade, eram casas de madeira, né? A indústria do cimento, a indústria do concreto ainda estava entrando no país, no mundo, né, na verdade, que essa é uma história americana, né? Estava entrando no mundo. Bom, esse porquinho, então, o lobo mau com um pouco mais de força, joga essa casa no chão. O terceiro porquinho faz a casa de alvenaria, um porquinho trabalhador, não quer brincar nem nada. E eu pergunto para vocês, o lobo mau não derruba essa casa, de que era a porta? Vocês não sabem de que era a porta? Bom, está aí a brincadeira. Eu digo o seguinte, nós vamos ter que reescrever a história dos 3 porquinhos. E muita gente fala, não, Ricardo, isso não é história de marketing. Vou provar. Que cor que era a roupa do Papai Noel? Nunca foi vermelha. Coca-Cola colocou o Papai Noel de vermelho e nós estamos consumindo esse marketing até então. E eu faço a provocação para os senhores. Nesse mundo de descarbonização, onde a gente tem múltiplos materiais, temos ESG, temos que fazer inclusão, temos tudo, como será conceitualmente a nossa nova casa? Como será? Como nós vamos reescrever a história dos 3 porquinhos, onde a gente precisa de trabalhar cada vez mais um recurso renovável? E aí eu falo do aço, eu falo do concreto, eu falo da madeira, eu falo do vidro, eu falo de todos os materiais por consequência disso. Então está aí o desafio. E aí, Adriana, a sugestão, como nós vamos reescrever a história dos 3 porquinhos? Então, começo com o senhor, enquanto as perguntas vão chegando, e peço aos senhores aí que, se já estão prontos com as perguntas que já enviem para a gente, tem uma pergunta para fazer, mas começo com um dos senhores. Como nós vamos reescrever a história dos 3 porquinhos? Bom, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês nesse evento, representando aqui a Secretaria do Estado de Agricultura e respondendo já a pergunta do Ricardo, mas antes cumprimento aqui meu amigo Carlos Eduardo, o Leonardo, a Adriana, os demais aqui presentes, minha equipe que está ali, o Pedro, o Albanês, o Renato da FAENG, que está aqui com a gente, estou vendo ali o Manuel Mário, da Lagro e outros. Dizer que a gente está tentando começar a reescrever essa história, inicialmente dentro da reforma administrativa do governo, trazendo de novo as florestas plantadas como cultura, como um produto agrícola, que é. Então, eu hoje tenho muito orgulho de, depois da reforma administrativa, estarmos de volta tendo na Secretaria da Agricultura o fomento do setor florestal, das florestas plantadas em Minas Gerais. É um passo que nós demos, eu acho que um passo gigante. Nas negociações foi o que nós conseguimos trazer. As negociações não foram fáceis, mas eu acredito que eu já tenho hoje na Secretaria a maior cultura agrícola de Minas Gerais, com 2,3 milhões de hectares.
Depois dela, nós temos a soja, com 2.100.000 hectares, que vem crescendo muito em Minas Gerais, e eu depois vou fazer até um quadro comparativo da evolução da soja com as florestas plantadas em Minas Gerais. Mas nós temos o café, que é um produto emblemático, com 1.400.000 hectares plantados em Minas. Nós temos ainda o milho, com 1.700.000. Então, vejam a importância desse setor, que hoje o fomento está na Secretaria de Agricultura, e a questão da energia renovável ligada diretamente a esse setor, não só como a geração de renda, emprego e outros, mas o primeiro passo que nós estamos fazendo, inclusive assinando esse ACT, esse termo de compromisso, esse acordo que foi feito aqui hoje, é exatamente nesse sentido, da gente traçar em Minas Gerais uma política específica para esse setor, uma política de fomento específica para esse setor, que a gente ainda não conseguiu fazê-la. Nós temos um PL de 2015 que tramita na Assembleia e que de hoje não serve de nada para a gente poder trabalhar. Inclusive, a gente tem que começar do zero, construindo junto com vocês, construindo junto com o setor produtivo, essa questão, para a gente alavancar ainda mais essa atividade aqui em Minas Gerais. E aí, nesse sentido, nós temos inúmeras ações que a gente já começa a tratar a partir de uma superintendência que nós criamos na Secretaria e que precisamos dessa parceria cada vez mais forte, Adriana, com a MIF, como o Passalio disse aqui, uma consultoria praticamente gratuita, né? Mas que vai nos ajudar muito no incremento, na restauração, na recuperação de florestas, no incremento da questão das associações coletivas, que tem um papel importante hoje dentro dessa atividade, pelo que me passaram, representa praticamente 60% dos produtores hoje, dos pequenos, né? E a questão da gente fazer um incremento também na integração lavoura, pecuária, floresta. E esses 31% de pastagens degradadas que nós temos em Minas Gerais. Minas Gerais tem 46 milhões de hectares, nós temos em nosso estado. Vejam vocês, esses dados que foram colocados aqui de 2,3 milhões de hectares representam praticamente 5% da nossa área. A soja, os grãos, representam 6% da área plantada. Nós temos ainda 31% de pastagens degradadas. Sabemos que o perfil dos grãos, eles são mais exigentes do que a floresta plantada, né? Eles não precisamos competir com produção de grãos, porque lá vai ter que ter topografia para maquinário, vai ter que ter irrigação, a floresta também, mas outras áreas nós podemos aproveitar. Então, o intuito nosso aqui hoje, como essa atividade veio para a Secretaria, é realmente trabalharmos em conjunto para acharmos soluções e fomentarmos cada vez mais essa atividade em Minas Gerais, que nós vimos aqui a grande importância que tem. Para vocês terem ideia, de 22,2% do PIB do agronegócio mineiro, 205 bilhões que nós tivemos agora, apurado pela Fundação João Pinheiro, 12% vem da silvicultura. Foi falado aqui a importância que nós temos aqui na questão de empregos que são gerados. A pauta de exportação, que saiu essa semana, dos 6 primeiros meses da exportação do agro mineiro, a silvicultura saiu de 6ª colocada do ano passado para 4ª colocada, com 599 milhões de dólares. E no ano passado foi $1 bilhão, praticamente 6,5% da pauta de exportação mineira. Hoje já é o 4º. Nós temos o café, a soja, a proteína animal e agora as florestas plantadas, os insumos florestais, mais do que a cana-de-açúcar. E o açúcar está cotado no mercado internacional. 75% do nosso açúcar vai para o exterior. Então, eu vejo aqui uma chance da gente montar uma parceria muito forte para trabalhar numa modernização dessa legislação, seja ela nesses entraves que nós ainda temos ambientais, porque a parte de fiscalização continua com a SEMAD, por causa principalmente da questão do carvão. Isso não migrou para a Secretaria da Agricultura, é muito importante que isso fique claro aqui, né? Mas nós temos alguns entraves também dentro da Secretaria da Fazenda, algumas questões que nós podemos tratar tributária, dentro dessa legislação. E aí eu vejo um grande potencial na questão, realmente, da recuperação de áreas e como ocupar essas áreas. A nossa pecuária de corte de leite tem regredido muito hoje em Minas Gerais. Desse último plano safra, 68% do recurso foi para a agricultura,
e a floresta plantada está incluída nisso, e só 32% para a pecuária. Nós temos uma pecuária agora que vai ter que se adequar à nova realidade, aos preços, ao mercado internacional, e aí temos um crescimento muito grande, um potencial muito grande nessa indústria, que gera tecnologia, que gera uma questão de uma energia renovável. Se não me engano, eu andei lendo, são 1,8 bilhões de toneladas de carbono equivalente que absorve esses 2,3 milhões de hectares nosso ano em Minas Gerais. Então, é a gente mostrar isso para o mundo, mas estar ao lado de vocês, ouvindo as demandas, e agora a SEAPA, como responsável pelo setor oficialmente e pelo fomento, e sempre foi e será, e o governo de Minas, uma aliada para a gente poder crescer cada vez mais essa atividade em Minas Gerais. Tá? Muito obrigado, senhor. Bom, vou aqui no Leonardo. Leonardo, pergunta para a SEMAD, eu acho que nunca falta, né? Mas vou tentar resumir numa só, para te dar uma oportunidade aqui boa para a gente, porque falar com a SEMAD a gente quer todo dia, quer entender. A gente sabe o tanto que a SEMAD tem uma questão complexa, né? Mas vamos lá, vou tentar aqui, você pode resumir tudo que você está fazendo, sei que não é fácil. Vamos lá. Com a incorporação dos dados de florestas plantadas na plataforma Selo Verde, Minas Gerais, milhares de produtores rurais em Minas Gerais poderão conhecer a situação ambiental de seus imóveis e demonstrar a conformidade da produção florestal. Agora é que eu vou te apertar, né? Como esse avanço pode contribuir para incentivar a preservação ambiental e o acesso a novos mercados, considerando a relevância da silvicultura e a maior concentração de florestas plantadas no país. Para eu colar. Tá bom. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento aos participantes na pessoa do meu amigo Coronel Guedes. Agradeço a nossa presidente da AMIF, Adriana, pelo convite. Confesso que acho que eu deveria estar mais assistindo do que aqui, porque eu estou aprendendo muito. Eu falava com a Adriana ali fora que minha chegada na SEMAD é recente. São 2, 3 meses, né, secretário, que eu estou lá, e são vários desafios, cada dia se abre uma caixa, né, como você dizia para mim, e o tema das florestas plantadas chega até mim recentemente para participar do evento. Eu estava mais acompanhando a questão da recuperação de Brumadinho, da repactuação de Mariana, que são problemas diários lá no gabinete, e outros assuntos também, mas que me chamam muito a atenção e me deixa muito feliz observar os números, né? Não vou criar o problema para mim de repetir os números, porque, obviamente, eu não decorei eles ainda. O secretário Tales já sabe, porque ele está no governo há muito tempo, então ele está acostumado. Eu fico assim querendo me comparar a ele, mas eu não vou fazer isso. Mas é impressionante e impactante a gente poder perceber que existe um setor que realmente tem muito a contribuir com o meio ambiente. Eu falo isso porque, nesses 3 meses, pode parecer que não, mas a Secretaria do Meio Ambiente ela é pressionada dentro e fora, porque o secretário Tales, o secretário Fernando ficam lá diariamente pedindo para a gente agilizar alguns prazos, resolver algumas questões de licenciamento, de autorizações, que são pertinentes, obviamente, mas o tempo do governo é diferente do tempo da sociedade, muitas vezes, e a capacidade dele também. E quando a gente dá essas autorizações, a gente é criticado pelo lado de fora, né? Então, a gente vive nesse dilema constante, mas essa é a alegria, sabe, de poder... Há 3 semanas atrás, eu sobrevoei o desastre quase completo de Mariana, e você ouvir iniciativas que buscam desenvolvimento realmente sustentável, né? Que é isso que de tudo que eu pude conhecer sobre as florestas plantadas, trazem, né, essa preocupação, tanto também relativa ao sequestro de carbono, à produção de celulose, etc., que já foi dito muitas vezes aqui. Isso nos deixa, de alguma forma, confortável de participar, poder falar um pouquinho e dizer também, viu, doutor Carlos Eduardo,
Doutor Carlos Eduardo é um grande... Todo mundo tem falado isso, eu participo das palestras e vejo todo mundo elogiar o doutor Carlos Eduardo. Não, o doutor Carlos Eduardo é um amigo nosso. Doutor Carlos... E quando ele faz uma palestra como ele fez, a gente entende o porquê, quer dizer, há uma sensibilidade. Eu estava lendo ali debatedor, eu falei assim, bom, acho que minha categorização está errada. Eu gosto de debater com o Ministério Público. Eu sou advogado de carreira, sempre debati com o Ministério Público e tenho um prazer em fazer isso. Mas é difícil debater com o doutor Carlos Eduardo, porque não tem o que debater. A gente tem que concordar. Quando ele fala, por exemplo, da questão da legislação absurda, ela é absurda. É um universo de legislação que eu, como advogado, estou lá dentro do sistema, me perco muitas vezes. E essa é uma preocupação do governo também. Né? Existe já está sendo feito um levantamento geral de otimização dessa legislação para que as regras sejam mais claras. Se a gente pensar, por exemplo, na questão dos autos de infração, eu não estou fugindo da pergunta, não, eu vou responder, é só uma fala geral. Dos autos de infração, a gente percebe que os próprios empreendedores, as pessoas, os cidadãos se perdem dentro da secretaria, porque tem auto de infração da SEMAD, tem auto de infração do IEF, tem auto de infração da FEAM. E para quem que ele recorre? Recorre para um, sobe para o Copan, se recorrer para o outro, é o subsecretário que resolve. Então, isso é mais um assunto que a gente está tentando resolver também. E no que tange a plataforma Selo Verde, que já existe, e agora as florestas plantadas, né, entram para dentro desse cenário, me parece que vai ser uma ferramenta muito importante para a preservação, sim, e para a consolidação de uma boa política ambiental que está sendo feita. Porque, a partir do momento que os produtores vão estar dentro da plataforma, eles vão ter capacidade de ter um diagnóstico socioambiental do empreendimento em tempo real. E, pelo que eu vi, são aproximadamente mais de 1.000, inicialmente, que nós vamos ter lá dentro da plataforma, já cadastrados, né? Então, isso é um panorama importante e que vai reverberar, inclusive, no que tange a questão do desmatamento, né, que é um enfrentamento que a gente melhoramos muito. Os dados recentes que saíram são impressionantes. Minas Gerais foi 47% a menos de desmatamento, mas a gente ainda tem muito a avançar e, quiçá, as florestas plantadas podem ser uma grande ferramenta, eu falava com a Adriana ali fora, apesar das dificuldades que ela já sinalizou, da gente poder combater esse desmatamento, né? Acredito que é um bom caminho. Obrigado. Bom, pessoal, infelizmente, nosso tempo acabou. Mais uma? Última? Oi? Você me vende 5 minutos? Eu não consigo pagar. Seu tempo é muito caro. Bom, eu vou aqui rapidamente, última pergunta, e a gente encerra. Temos um coffee break aí, então já fica o convite para vocês. Bom, a pergunta, de novo, né? Não tem jeito, né? Todo mundo quer perguntar para a SEMAD, não tem como, né? Faz parte, por isso que o Leonardo está aí, né, Leonardo? Então, qual o trabalho que a SEMAD tem feito para equalizar os difíceis... desculpa, mas eu quero. Eu estou sem óculos, né? Os diferentes entendimentos entre os servidores e Suprans para que o empreendedor tenha mais segurança jurídica. O grande ponto, ele sempre repete, né? Cada regional não está seguindo a linha. E o que o senhor disse também, né? Senhor Carlos, doutor Carlos, o senhor mesmo falou, né? A diferença que há de interpretações. E a gente vê isso na SEMAD em todo momento, em cada regional, com a visão. Antes de você falar, eu sou testemunha do esforço que se faz para equalizar isso. A questão é que o nosso tempo já acabou, a gente não pode demorar mais. Assim, eu sou um defensor dos técnicos. Eu acho que os técnicos no setor público, eles são muito importantes para nós e muito caros, né, os bons técnicos. A gente tem que ouvi-los e para estar respaldado por eles. A minha passagem na secretaria é temporária, a do secretário Tales também. Não sei se ele é da turma do SPPPPP lá, mas então ele é de carreira, ele fica no governo. A minha é temporária. E o meu objetivo é fazer um trabalho adequado, né, na proteção do meio ambiente, com desenvolvimento sustentável, mas que depois o Ministério Público não me procure na minha casa, obviamente. Então, a gente tem que fazer as coisas bem respaldadas. O alinhamento e a gestão é sempre você procurar dar capacitação e dar as orientações dentro das normativas para que os empreendimentos, licenciamentos, autos de infração sejam feitos.
né? Agora, é claro que quando você tem um universo tão diverso de normativas, feito num espaço de tempo de, salvo engano, 60, 70 anos, que nós vimos ali, você tem até o momento histórico em que cada lei foi feita e a interpretação histórica de cada lei, porque a interpretação histórica faz parte da interpretação da lei. Então, isso gera muita divergência mesmo, é claro que gera. Esse é um problema sistêmico, não é um problema necessariamente do servidor em relação ao Supram ou vice-versa. É um problema que a gente tem que enfrentar de uma forma geral. E acho que o enfrentamento é esse. Acho que passa por essa otimização da legislação para facilitar. Leonardo, bom, a gente entende bem o que você está falando, mas fica o pleito, porque é uma coisa que a gente sofre muito na pele. Então, eu te peço uma sensibilidade maior aí na sua gestão, que está recente, mas é uma coisa que isso realmente custa muito caro para a gente. Oi. Só para aproveitar todo mundo que está aí na nossa mesa invisível, é porque o doutor Carlos levantou uma questão crucial para o desenvolvimento florestal em Minas Gerais. A gente tem hoje o impedimento do avanço aí de pequenos e médios produtores justamente pela exigibilidade do EA-RIMA para projetos acima de 1.000 hectares, não só para a floresta plantada, como para todos do agro. Eu acredito que, aproveitando todo mundo, eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente está aqui imbuído de parceria e sinergia e nos comprometer a conversar e buscar um acordo, né, doutor Carlos? Eu acho que a gente não pode conviver mais com esse cenário. A gente fica assim, mas em Minas, 1.000 hectares, precisa de EA-RIMA. Pois é, porque é decisão judicial, e acabou. Vamos reverter, a gente tem que voltar. A gente está em 2023, o cenário é diferente, a gente tem uma proposta de ocupação das áreas que já estão antropizadas, que estão implorando por aproveitamento, né, e conservação, e aí traz a floresta e outras culturas do agro aí como possíveis atividades para aproveitar. Então, acho que, assim, SEMAD, SEAPA, Ministério Público, principalmente, aí, envolvendo também o Poder Judiciário, que não está aqui presente, eu acho que a gente tem que sentar e nos comprometer a balizar um acordo. O que você acha, Carlos? Você colocou a conversa no meio, eu quero aproveitar. Adriana, então, eu concordo com você, né? Eu estava, assim, na fala do Ricardo, eu acho que hoje a história dos Três Porquinhos, Ricardo, ela seria reescrita de outra maneira. Nenhum dos porquinhos construiu casa nenhuma porque foi impedido. A primeira era numa área de preservação permanente, a segunda estava dentro de uma unidade de conservação, a terceira numa área de vereda, ou seja, de alguma maneira ele foi embagado, não teve casa nenhuma, os três porquinhos foram devorados. Essa seria, eu acho que essa porque, assim, realmente, e não é, assim, eu sou um homem das leis, eu estudei as leis, minha vida é jurídica, assim, mas a interpretação jurídica ela deve ser interpretada com base em razoabilidade e proporcionalidade, é sempre assim. Para aqueles que não são advogados aqui, vocês assistem hoje, você tem decisões do Supremo, assim, os maiores juristas do Brasil, ministros do Supremo, 6-5, interpretações diferentes. E eu acho que, assim, mas nós temos que dialogar e ter a capacidade de construirmos interpretações que deem segurança jurídica para aqueles atores. Porque o empreendedor, hoje, ele não entende nada, ele dá uma entrada, recebe uma orientação, quando ele começa a fazer, muda a orientação, daí o promotor exige outra coisa, então não sabe a quem atender ali no meio de uma insegurança, o técnico fica com medo do Ministério Público, que pode ser réu numa ação. Então, nós temos que superar isso, né? É tempo de diálogo, de busca de posições uniformes capazes de trazer essa segurança, né? Como interpretação, Adriano, então, assim, eu me comprometo a reaver esse diálogo. Eu digo, a premissa ela foi correta da ação, porque havia um abuso das AFs. Havia um abuso, a AF era um mero preenchimento. Então, você tinha empreendimentos de grandes hectares com enormes impactos com autorização simples, sem preencher os requisitos legais. Então, aquele remédio serviu para um determinado problema.
Ele não pode ser usado para modelar toda interpretação futura. Nós temos que ter a coragem de rediscutir, de tomar posições, e isso não vai faltar ao Ministério Público. Eu sempre, como tem muita gente aqui que não é da área do direito, eu sempre cito uma regra interpretativa que um professor me deu, nunca me esqueci, há mais de 25 anos atrás na faculdade, que é a regra daquela norma, que é uma norma, que é igual a uma lei, aquela do proibida a entrada de cães no metrô. Tem a proibida a entrada de cães no metrô. Vem um senhor com um cachorro e foi impedido de entrar. Correto. Proibida a entrada de cães. No outro dia vem um senhor com um urso. Ele pode entrar? Pode, mas não é proibida a entrada de cães só? Ele pode entrar com um urso? Entendeu? Alguém falou ali, pode. É óbvio que não pode. A interpretação ela tem que ser razoável. Se não pode cães, aí não pode urso. Agora, no outro dia, vem um deficiente visual com um cão-guia. Ele pode ou não entrar? Olha, uma simples regra com 3 interpretações diferentes. Então, o que mostra que a gente tem que sempre interpretar as regras com razoabilidade e proporcionalidade, tentando entender a finalidade dessa norma. Então, é por isso que eu fiz aquele depoimento no começo. Não vi, desde que eu voltei, desde dezembro de 2020 até hoje, nenhum diálogo com o governo que não tenha sido tratado com razoabilidade e proporcionalidade, e que nós não tenhamos chegado a uma solução comum visando o bem do mineiro e do Estado de Minas Gerais. Não vejo. Eu convivi com todos os outros governos e não era assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento dos últimos, até 2026, para construirmos algo sólido no nosso Estado, em que não se permitam retrocessos jamais, de modo a valorizar quem realmente faz esse Estado crescer. Né? Bom, então, para encerrar, eu acho que a gente sai daqui com 2 lições e 2 pleitos. Tenho certeza que é comum. Nós precisamos de prazo. E aí estamos falando que é prazo curto, não prazo longo, para as licenças ambientais, porque isso é o que a iniciativa privada precisa, e precisamos de homogeneização nas interpretações. Esse é o desafio, né, Leonardo? Acabou tudo virando para você, que o doutor Carlos já falou que vai fazer. Então, eu entendo que com a sua concordância, com a sua cabeça, apesar de ele ter ficado vermelho, esse é o grande desafio. Quando você é acusado pelo Ministério Público, você fica constrangido, né? Não, mas agora falando sério, inclusive sobre as licenças ambientais, recentemente a gente assinou o Comunitas, né? O projeto com Comunitas, para zerar o passivo do licenciamento ambiental. Isso já vai ser um grande ganho no sentido do tempo, né? E aí o resto vai ser no tempo já previsto. Então, não entendo que nós saímos aqui com um compromisso moral de acelerar ainda mais esse prazo, que a iniciativa privada precisa disso, e o seu esforço de trabalhar junto com o Ministério Público na interpretação homogeneizada para que a gente possa avançar. Muito obrigado a todos e convido aí para o nosso coffee break, não é isso, Adriana? Nós agradecemos aos integrantes do painel 1.